Já estamos de volta com o Business aqui na programação da BMC News. Hoje estamos recebendo a TecBan para falar sobre o posicionamento no mercado e também sobre esse modelo de negócio. E a gente recebe o Thiago Aguiar, que é superintendente executivo de produtos, marketing e experiência do cliente. Então a gente falava no bloco anterior, né, Thiago, a respeito dessa diversificação dos serviços oferecidos pela TecBan, né? Naturalmente, o primeiro serviço que está ali é esse serviço de caixas eletrônicos, de saque automático, mas você me falava também a respeito de um serviço de um cofre inteligente. Como é que funciona isso? Legal. Então, a gente tem serviços para o varejista, né? Então, o varejista, olhando para a dor de lidar com dinheiro, né? O varejo ainda recebe, né, 15%, 20%, 10%, dependendo da região. Tem região até mais. Tem regiões do Nordeste onde um varejista recebe 50% do pagamento das compras ali dentro do supermercado em dinheiro. E aí isso precisa, então, ser processado, ser enviado para os bancos, etc. E aí a gente tem uma solução que é um cofre inteligente, que justamente, né, as pessoas, né, o gerente ali passa do caixinha, né, passa no caixa, recolhe o dinheiro e deposita isso num cofre. Esse cofre, ele automaticamente já faz a contabilidade, né, ele já conta a quantidade de numerário, e aí isso já cai automaticamente na conta corrente do varejista. Por isso que a gente chama de cofre inteligente, porque tem ali uma solução, não é só um cofre onde eu deixo o dinheiro depositado, e aí depois uma guarda de valor, né, um transporte de valor tem que passar para recolher, levar até uma tesouraria, fazer a contagem, depois isso cair na conta corrente. O cofre inteligente ele já faz isso. Já conta, então depositou, tem ali, né, 10 mil reais, isso já cai na conta, a gente já deposita em D0, D+1, e aí ele já fica disponível para ser utilizado pelo varejista. Então isso é bem, bem importante. A gente tem bastante cofre inteligente no mercado, no Brasil inteiro. Então, essa é uma solução bem legal. Interessante, é um ponto interessante. Você sabe que muitos especialistas falam, né, que o sistema bancário brasileiro é um dos melhores do mundo porque ele foi se aperfeiçoando por vários motivos. Primeiro, por conta de fraudes. Segundo, por conta de diversidade geográfica. Terceiro, por conta de poder aquisitivo mesmo, ou seja, de oferecer um parcelamento de compra. Os Estados Unidos está falando de parcelar a compra agora, né? Imagina, algo que o Brasil já faz há muito tempo. E o sistema bancário aqui foi se desenvolvendo por conta disso. E muito dessas sacadas que vocês têm, aí, como a própria questão do cofre inteligente, vem ao encontro dessa necessidade do varejista, né? Do cliente final. A gente tem um equipamento, enfim, cofre inteligente não é uma máquina desse tamanho, é um cofre, né? Uma solução tecnológica. A gente tem um outro equipamento que é um ATM, a gente chama de ATMR, que é um ATM reciclador. Aí é super interessante e é um produto que a gente chama de mais varejo, que a gente coloca esse ATM dentro de um varejista e aí o varejista, ele abastece o caixa eletrônico. Sim. E no que ele abastece, esse dinheiro já cai na conta dele e esse dinheiro já fica disponível para um usuário sacar. Entendi. Então, a gente tem 3.700 máquinas, dessas 24 mil, a gente tem 3.700 máquinas recicladoras, que a gente, então, coloca no varejista, ele abastece, a outra pessoa vem e saca. Então, isso é bem bacana. Então, é um cofre inteligente, mais inteligente ainda, porque aí você consegue utilizar para sacar. No cofre inteligente, o dinheiro que foi depositado cai na conta corrente do varejista, mas aí depois eu tenho que mandar uma guarda de valor lá transportar, um carro forte, recolher. Na ATMR, né, recicladora, que a gente chama, isso já fica ali, aquele dinheiro é reutilizado. Muito interessante esse ponto também. E aí, nesse sentido de inovações inteligentes e dessa procura, dessa busca, né, por soluções que sejam práticas e funcionais, quais outros serviços você apontaria o que são oferecidos e que fazem parte dessa diversificação hoje que vocês tanto procuram? A gente tem algumas verticais de negócio, né? Então, a vertical de autoatendimento, que é o que a gente estava mais comentando. Então, tudo que está ligado ao autoatendimento, a gente oferece agora, fazia isso proprietário, agora faz isso também para instituições financeiras. Como eu falei, manutenção e obras prediais. A gente desfaz a agência, constrói a agência, tira ATM, remove, né? Faz todo um trabalho de logística nessa vertical de autoatendimento. A gente tem uma outra vertical digital, e aí a gente lá atrás, então 3, 4 anos atrás, quando começou o Open Finance no Brasil, a gente criou uma plataforma
de Open Finance. Então, a gente tem dezenas de instituições financeiras usando a nossa plataforma. Então, é uma vertical digital, olhando para Open Finance. Nessa plataforma, numa outra vertical, a gente tem uma vertical de segurança, e aí são dois produtos. Um é segurança lógica, né, logística, aqui é da parte de transporte de valor, e outro é uma parte de cibersegurança, que a gente também provê cibersegurança para ATMs de terceiros. E aí uma outra vertical, que é uma vertical de conectividade, que é a nossa empresa de telecom. E aí a gente oferece conectividade para varejistas, então para franquias, para lojas, para essas pessoas, enfim, para esses varejistas não ficarem fora do ar. Então a gente tem ali chip, multi-chip, a gente tem equipamentos super sofisticados que, se por acaso, eles acabam usando como um backup, uma redundância, se cair a internet. E aí a pior coisa que pode acontecer é um varejista, né, uma loja ficar sem internet e aí não funcionar o equipamento do checkout, o caixa, a maquininha para passar o cartão, e aí a gente tem um equipamento que ele mantém ali 2 chips interligados e vai comutando essa conectividade para não ficar fora do ar. Então, são essas coisas que a gente tem. Tô sem sistema, né? E aí ele dá nunca... aquela fila enorme. Com a TecBan ele nunca fica sem sistema, ele está sempre funcionando ali. A não ser que seja um pretexto. Brincadeiras à parte, retomando aquela questão do ponto sobre a diminuição do saque, né, do erário, do dinheiro nos caixas eletrônicos, tem dados aí que revelam como foi esse comportamento, ou como está esse comportamento do brasileiro atualmente, e principalmente em relação ao número de caixas eletrônicos, se hoje, por conta disso, há menos caixas eletrônicos do que antigamente, como que está isso? Em caixas eletrônicos, hoje a gente tem 125 mil caixas eletrônicos no Brasil, sendo que a gente tem 24 mil. Certo. Então, esses outros 100 mil estão nas instituições financeiras. Então, a gente vê 2 movimentos acontecendo no Brasil distintos, né? E também acontece fora do Brasil também. Nos Estados Unidos e na Europa é da mesma forma. Por um lado, grandes instituições que tinham uma presença física, né, muito relevante no Brasil, com diversas agências, têm diminuído a sua presença física e migrando para o digital, ou atrair mais um cliente digital, né, para os seus aplicativos e tal. Por outro lado, você tem outras instituições, como as cooperativas, e as cooperativas são muito ativas na Europa, nos Estados Unidos, crescendo a sua presença física. Então, você tem, por um lado, grandes instituições diminuindo agências, cooperativas e outras instituições financeiras ampliando a sua presença física. Então, são 2 movimentos distintos e a gente está nos dois. A gente está ajudando tanto grandes instituições a diminuir as suas agências, então, com trabalho de manutenção predial, enfim, de serviços, e aí de absorção do parque de ATMs dessas grandes instituições, como também a gente provê para instituições menores ou as grandes cooperativas também máquina de autoatendimento, ajuda também a construir agências, prover link, né, para conectividade. E isso são movimentos interessantes. E acontece também fora daqui. Cooperativas na Europa estão crescendo bastante, estando mais próximo ali do dia a dia, do cooperado, enfim, muita cooperativa de crédito, né, agrícola que está presente no Brasil. E as grandes instituições tentando também buscar mais esse cliente digital. Então é interessante esse movimento, não dá para falar, não tem uma coisa só e vai ser por aqui, sabe? E não é uma questão só do brasileiro, né? Mas você tem uma necessidade ainda, se a gente olha para a população brasileira, né, espalhada assim pelos recantos do Brasil, o brasileiro precisa, né, e tem uma necessidade de ter um atendimento pessoal. Então, o que a gente tem feito nos últimos anos, principalmente nesses últimos 2 anos, é criar novos equipamentos, sair só do ATM de 1,5 toneladas, 1 tonelada, para equipamentos um pouco mais compactos que a gente consiga levar essa inclusão financeira em diversos lugares do Brasil, como eu falei no começo da nossa conversa aqui, lugares que a gente precisa pegar 14 horas de barco para disponibilizar um serviço onde é o único meio de contato que essa pessoa tem com o sistema financeiro, onde ela pode pagar uma conta, onde ela pode sacar, onde ela pode ver um saldo, onde ela pode fazer uma recarga. Então, a TecBan tem um papel, assim, um propósito, né, uma missão super importante, porque
70% dos nossos equipamentos eles estão instalados nas periferias das cidades. Então, 60%, 70% também dos nossos usuários são classe CDE. Então, a gente tem um papel assim, de garantir, né, inclusão financeira super importante, né? Com certeza, um ponto importante que você traz. E tem também a questão do correspondente bancário, né? Que também é uma coisa relativamente nova que a gente vê também. E aí eu quero saber se também faz parte, também está na gama de serviços oferecidas pela TecBan, que era aquele comércio, né, lá distante, pequenininho, aquela mercearia, aquele açougue que não tem um banco próximo, ou às vezes até numa cidade menor que não tem nenhum banco na cidade. E ele tem essa possibilidade também de oferecer esses serviços, não só com equipamento para saques e tudo, mas também com um sistema ali bancário. Sim, Isso também, sim, vocês também oferecem isso? Para fazer pagamentos. Tal. A Isso. gente não é um correspondente bancário. Então, Tá. a TecBan É diferente. é diferente. A TecBan é uma empresa de tecnologia e infraestrutura. A gente não tem autorização, né, para funcionar como correspondente bancário e nem é a nossa intenção. Mas, dito isso, a gente ajuda muito os bancos que são. Sim. Né, através das nossas soluções, equipamentos, enfim. Então, a gente tem uma parceria muito forte com várias instituições que são correspondentes ou são, enfim, de alguma forma, tá ali fazendo frente, né, ao usuário, ao cliente final, né? Me surgiu uma palavra aqui na pauta que eu achei muito interessante. Autoatendimento compartilhado. Como que funciona essa lógica e por que ela é tão importante? Como que a gente consegue diminuir custo para o sistema? Como é que a gente consegue deixar o sistema mais eficiente? Então, num determinado momento, foi um diferencial competitivo cada um ter o seu ATM, né, o seu lugar onde a pessoa ia ali, num posto, na praia, e tinham diversos, né, caixas eletrônicos. Chega num momento que os bancos se juntam e falam, puxa, isso aqui faz sentido se a gente entregar esse serviço, né, como uma marca só. E aí tem a criação do Banco 24 Horas, enfim. O que a gente está passando agora? Para uma interligação dessa rede. Então, eu falei num dos blocos aqui que a gente passou nos últimos 4, 5 anos, começar a fazer gestão dos ATMs dos bancos, mas só a gestão para o cliente dele. O que a gente está fazendo agora é fazendo a gestão para o cliente dele, mas interligando o seu caixa eletrônico ao Banco 24 Horas. Então, ali tem um adesivo, tem uma adesivação lateral. No caixa eletrônico, por exemplo, do Banrisul, que é uma iniciativa, né, do final do ano, do começo desse ano, aonde tem lá o ATM dele, que é azul, e tem ali um selo, um adesivo do Banco 24 Horas, use aqui o Banco 24 Horas. Então, clientes de outras instituições financeiras, inclusive do concorrente dele, pode ir lá e acessar e sacar, ou fazer um pagamento, ou fazer um depósito, alguma coisa assim. Então, você tem uma infraestrutura compartilhada e esses clientes ajudam, lógico, a custear esse equipamento. Então, esse é um modelo que a gente está apostando que ele, né, para os próximos anos, isso deve crescer bastante. Né? Uma rede interligada entre os bancos, né? Com certeza. Além da praticidade e de estar, né, representado em vários pontos, aumentar as opções também para o consumidor final. Né? Exatamente, porque aí o seu cliente pode ser atendido no Brasil todo, independentemente de você ter uma presença física ou não, porque você tem ali uma outra instituição que também está servindo o teu cliente. Mas é interessante realmente esse ponto, essa mudança, né, de conceito, porque parece que há um tempo atrás, 10, 15 anos talvez, talvez a qualidade e o alcance de um banco era medido pelo número de caixas e por quanto ele estava representado em determinado local, né? E hoje, de fato, por conta de custos, riscos, talvez seja muito mais prático e interessante e eficiente ter essa unidade, né? E aí diminui, né, a necessidade de presença para o todo, né? Então a gente sempre está pensando no sistema financeiro como um todo. Então, se hoje a gente tem 125 mil ATMs disponíveis de todos os bancos, cooperativas, etc., daqui 10 anos a gente não vai precisar, daqui 5 anos, daqui 10 anos a gente não vai precisar de 125 mil. Se você pode usar todos os caixas eletrônicos ou outras formas de presença física, outras formas de autoatendimento, de repente você precisa de 90, 80, 100, enfim, então é isso. E aí torna o sistema mais eficiente, mais econômico, enfim, para todo mundo, né? É isso.
Tiago, vamos fazer mais uma pausa, Legal. rapidinha. Em 2 minutos, o Business está de volta com mais perguntas, mais entrevistas. Estamos conhecendo mais detalhes hoje sobre a TecBan. Até já!